Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Eu botei um tema desafiador, tanto o câncer em si, a situação que às vezes a gente se depara é desafiadora, mas é nos desafios mais difíceis que a gente cresce. Embora os desafios sejam difíceis, a nossa chance de crescer aumenta. Então, essa semana, ontem eu estava dando uma aula sobre câncer gástrico metastático, revisando alguns conceitos com alguns colegas médicos. A gente estava falando sobre alguns casos de câncer em que é possível a gente pensar até em cirurgia com intenção de cura ou de controle. Às vezes, a cirurgia ela entra num ponto, até na doença metastática, em que vai prolongar a vida do paciente de alguma maneira. Nem que seja que ele fique um período sem fazer uma quimioterapia, que ele descanse por um tempo. Então o meu desafio hoje é tentar explicar como é diferente, ou pode ser diferente, o cenário de uma doença que espalhou, ou seja, uma doença que deu metástases. O que eu vou explicar hoje é alguns conceitos para a gente deixar de colocar todos os pacientes ou todos os casos e entender, às vezes por conceitos antigos ou da nossa experiência de vida, achar que todo paciente com metástases é um paciente que não tem mais jeito ou que não tem mais proposta de tratamento. Então eu vou tentar explicar isso. Quero deixar também aberto para fazer perguntas no final e principalmente tentar dividir esses grupos de uma maneira que a gente entenda qual é o raciocínio que está sendo utilizado para aquele tratamento e assim entendendo desde o início como que tudo vai se desenhando, é mais fácil de entender, calcular as nossas metas, os nossos objetivos. Então, o paciente ele vai se sentir bem depois que a doença vai sendo desmistificada. Então, essa é a minha missão de hoje, falar sobre esse assunto difícil, que é quando o câncer espalha de uma maneira mais dividida, de uma forma mais fácil de entender, tá? Hoje mesmo eu estava com um paciente que chegou para mim, já idoso, com um diagnóstico de câncer no intestino e algumas metástases no fígado e uma suspeita talvez no pulmão. Então, o que a gente tem que falar para esse paciente? O que é mais importante? Mais importante é ele entender que você é uma pessoa que está ali para ajudar ele. Entender que você está interessado não só no problema em si, mas como na vida dessa pessoa. O que ela costuma fazer, o que ela gosta de fazer, quais são suas paixões, quem é a sua família, quem é que cuida dessa pessoa, quais são as coisas que o motivam, se ele tem um neto, por exemplo, esse paciente tem um neto, uma neta, o que ele quer fazer da vida dele. Então a gente entendendo não só a doença, mas entender o paciente, vai ajudar ele a
chegar mais longe, vai ajudar ele a achar uma motivação para às vezes fazer um tratamento mais difícil, vai ajudar ele a desenvolver rotas alternativas. Então, além de tudo, é importantíssimo deixar claro que a sensação que ele está tendo naquele momento em que ele acabou de descobrir um câncer é de alguém que sente como se aquele problema já se instalasse no corpo de uma maneira rápida. Mas o que eu quero dizer é que, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, isso levou alguns anos para se instalar, ou meses, e quando descobre o problema, às vezes já espalhado, por exemplo, o caso desse senhor com câncer de intestino e uma alteração no fígado e no pulmão, a gente ainda tem como saber o que é, mas que com o passar dos exames a gente vai descobrir. Então, o que a gente tem que fazer para esse paciente entender é que a doença não surgiu de uma hora para outra, embora ele perceba como tal. Como assim? A gente tem que fazer ele entender que, ao fazer os exames, esses exames para serem feitos vão demorar 1 ou 2 semanas, mas que durante esse período, até começar o tratamento, a doença dele não vai se alterar muito, ao ponto que não vai se descontrolar. Então essa segurança, esse apoio inicial é importantíssimo. Então, eu quero lembrar aqui de um conceito que eu vou falar agora no início da live, e talvez no final a gente vai voltar nele para a gente revisar tudo, eu acho que vai ser interessante. Olha só o conceito que eu trouxe. Esperança é algo que se aprende. E esperança não é um sentimento, nem uma emoção. É uma maneira de pensar. A esperança é uma trilogia de metas, caminhos e ações. Então, nas metas, é preciso ter metas realistas com relação à doença. Então, antes de botar as metas, a gente tem que descobrir como que essa doença está no corpo. E a partir daí a gente vai começar a desenhar nossas metas. Outra coisa é o caminho. O caminho é como que vai ser essa jornada até você chegar naquela meta. E um ponto que eu vejo na minha experiência, que é comum de acontecer, principalmente com os pacientes oncológicos, nesses casos em que o câncer deu metástases, é que essa capacidade de atingir a meta através de um caminho é a mesma capacidade que tem que existir, e que eu vejo também isso nos meus pacientes, de serem flexíveis. Quer dizer que, ao se deparar com um problema, uma coisa nova, ou às vezes uma surpresa de uma doença, às vezes que está crescendo ou que voltou, é você ter a habilidade de recalcular essa rota e ter a habilidade de ter persistência e perseverança a ponto de tolerar essas frustrações e tentar novamente. Então, o que eu gosto de falar para os meus pacientes é que mesmo nas dificuldades, a gente vai procurar rotas alternativas e a nossa persistência vai ser importante. E as nossas ações, né, que eu dei essa trilogia, então a esperança, ela é essa trilogia: meta, caminho e ações. E as ações vão ser tomadas, né, diante da nossa fé, da nossa vontade de atingir aquela meta. Então, é o mesmo processo de acreditar em si mesmo, acreditar nos médicos, acreditar na sua família e, outra coisa, seguir com firmeza, sabendo que existem pessoas que vão nos ajudar. Então, essas mesmas pessoas, podem ser a família, pode ser o médico, pode ser o nutricionista, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o oncologista, radioterapeuta,
todos os profissionais de saúde que vão cuidar do paciente oncológico vão estar ali junto, apoiando esse paciente. Então, ter gente para te segurar e te levantar quando você cair. Então, por isso eu falo, essa hora de ser corajoso também é essa mesma hora de pedir ajuda, de saber pedir ajuda, né? De entender que esse momento você vai precisar de ajuda, principalmente para essa doença mais difícil de tratar, que for um caso, uma doença que deu metástases, ou até que voltou, mas que vai ter gente para te levantar, né? E aquele lá de cima vai estar a abençoar, independente se vamos prosseguir para o caminho até a cura, ou se por algum motivo o problema for mais difícil para nós humanos, mas que a gente vai ter que gerar conforto para o paciente, mesmo assim podemos dar esperança e mesmo assim podemos dar amor, podemos ajudá-lo a passar por esse problema de uma maneira mais fácil, juntamente com seus familiares. Então é um tema bem difícil hoje que eu botei aqui para mim, né? Em que a gente vai ter que saber que a batalha não vai ser sozinha. Até o médico também, eu como médico cirurgião, tenho que saber que eu não vou conseguir sozinho ajudar aquele paciente. Então eu tenho que ter essa noção de time, que eu tenho que recorrer a esse time. Quando um paciente tem uma doença mais difícil de tratar, mesmo as doenças mais fáceis, mas aqui hoje a gente está falando dos casos em que o câncer está avançado, a gente vai pedir ajuda. Tanto o paciente vai precisar de mais ajuda dos seus familiares e de outros profissionais, quanto o próprio médico também vai precisar de ajuda de outros profissionais para ajudá-lo. Por quê? Nesses casos em que existe o câncer de uma maneira mais difícil, a combinação dos tratamentos da melhor maneira possível é que vai gerar a cura ou vai gerar o controle da doença. Ah, pode curar um câncer metastático? Um câncer que espalhou? Pode. Então, por isso o meu desafio hoje é falar de 3 coisas, 3 cenários. Vai ter o cenário, sim, que a gente vai pensar num paciente que o mais importante é dar conforto para ele e para sua família, e de alguma maneira esse paciente vai chegar mais longe se for acompanhado dos seus médicos e dos seus familiares. Vai ter aqueles pacientes que vão chegar mais longe porque vão receber vários tratamentos, né? Vai ter oportunidade de responder esses tratamentos e vai por isso controlar a doença por muito tempo. E vai ter aquele paciente que, mesmo com a doença metastática, que deu metástase, que vai ficar curado. Então, é um desafio que eu tenho aqui para mim hoje, mas então esse mesmo desafio serve para dizer que quando se está diante de um câncer com metástase, não quer dizer que o câncer não tem mais jeito. Isso é importante a gente falar, tá? Então, o tema de hoje é esse, né? O que fazer quando o câncer espalha. Meu objetivo é falar para pacientes mesmo, para o público leigo, né? Eu vou até explicar um pouco. E para pacientes oncológicos ficarem mais tranquilos, do ponto que, se por um acaso for o caso dele um câncer metastático, é possível a gente decifrar esse câncer e trazer mais vida, mais qualidade de vida, mais tempo de vida. É isso que eu venho falar hoje, esse é o meu desafio. Então, o câncer, ele é uma doença que surge no organismo, né, de uma pessoa, que significa células que acumularam mutações
a ponto de formarem um tumor, que é como se fosse uma feridinha que não cicatriza, ou um caroço, que vai ter a tendência de crescer. Só que não só crescer, mas ele pode sair da onde ele nasceu. É o que a gente chama de metástase. Ele pode ser tanto desafiador, porque ele já cresceu muito, e aí ele atinge outros órgãos, ali onde ele nasceu. Ele pode ser desafiador porque ele deu metástase para ínguas, que são órgãos de defesa do corpo, são gânglios linfáticos que filtram a linfa, que é o líquido que é produzido nos tecidos, que é drenado através de canais linfáticos, que são filtrados nas ínguas, às vezes na axila, na região do pescoço a gente tem, na região inguinal, e dentro do abdômen e do tórax a gente tem essas ínguas. Então, quando o câncer vai para essas ínguas, a gente também considera metástase linfonodal, que é o nome dos linfonodos. Ou quando o câncer vai para outros órgãos através da corrente sanguínea. Isso é chamado metástases hematogênicas. Quer dizer que o câncer pode tomar a corrente sanguínea e cair em algum órgão. Ah, doutor Alex, mas e como que é isso aí? Eu fiquei preocupado agora. Olha, cada câncer tem um tipo de disseminação. Se um câncer foi para o fígado, não quer dizer que tem doença nos ossos, ou no cérebro, ou no pulmão. Tem um risco maior de ter, mas não quer dizer que tenha. Por quê? Embora a célula pode pegar qualquer caminho, para ela se instalar em um órgão, depende de vários fatores. Então, até o tipo do câncer, fatores biológicos da pessoa, do paciente, vão interferir nisso. Então, o fato é que o médico está sempre tentando entender aonde é que o câncer está naquele paciente, para tomar as decisões baseadas naquele paciente. Aonde tiver câncer, a gente vai tentar atuar. Então, metástases é isso. Outra forma de dar metástases é quando o câncer no abdômen, por exemplo, ele espalha dentro da cavidade abdominal. Na nossa cavidade abdominal, na nossa barriga, existe um espaço em que os órgãos ficam flutuando lá dentro, num líquido, e esse espaço, quando células vão até ali, formam metástases também. Isso pode acontecer no câncer de ovário, no câncer de cólon, de intestino. Hoje, né, até entrei um pouquinho atrasado, né, essa semana foi um pouco pesada para mim. Quinta-feira eu operei uma paciente com 41 anos, com câncer de cólon, de intestino grosso, que tinha dado metástases para dentro da cavidade abdominal. Então tinha alguns sítiozinhos de metástases. Então fiz uma cirurgia bem delicada, umas 7 horas de cirurgia, em que eu tive que somar todos os meus conhecimentos, né? Então o cirurgião oncológico, ele acaba atuando muito bem em várias áreas, porque a formação permite isso. Então, nessa paciente eu acabei fazendo retirada de intestino, parte de intestino, retirada do útero, dos ovários, retirada de uma parte do músculo do diafragma da respiração e algumas outras implantes que ela tinha. E qual que era o objetivo? Levar essa paciente mais para frente, deixar o corpo dela sem a doença visível. Nesse caso dessa paciente era importante isso para ela e a gente conseguiu fazer, graças a Deus. E essa paciente, nesse cenário, mesmo com a doença espalhada na barriga, ela não tinha doença em mais lugar nenhum, ela vai viver mais, porque desse ponto dessa cirurgia tendo sucesso, ela vai conseguir fazer uma quimioterapia e essa quimioterapia vai agir melhor no corpo dela. Então veja, eu acabei de dar um exemplo de uma paciente que tinha metástases e que nova
e que com uma cirurgia, no caso dela tinha indicação, tem caso que não tem, mas no caso dela tinha, ela pode fazer essa cirurgia e com fé em Deus ela vai recuperar e depois que ela recuperar, ela vai para o próximo passo. Então, o que eu gosto de falar para meus pacientes, mesmo diante de situações difíceis como essa, é que existe o passo a passo. As coisas, os tratamentos, os estadiamentos, os exames não acontecem de uma hora para outra, do mesmo jeito que a doença parece ter chegado de uma hora para outra. O tratamento, ele tem o passo a passo, ele tem uma sequência e essa sequência ela vai acontecendo, conforme ela vai acontecendo a gente vai trilhando os caminhos. Por isso eu comecei lá com a minha fala sobre esperança, que sim, às vezes a gente vai ter que tomar os outros caminhos, às vezes a gente vai ter que escalar aquela montanha, mas cada pedra que a gente vai subindo, a gente não vai carregando ela com a gente não, a gente vai deixando a pedra para trás e vai subindo nessa escalada e vai indo rumo ao topo dessa montanha aí, que a nossa fé vai nos permitir que isso aconteça, tá? Então é esse conceito que eu quero falar. Alguns pacientes vão ter muitas metástases, a ponto da gente não conseguir indicar uma cirurgia, para curar, igual essa paciente que eu falei, que tinha chance de receber essa cirurgia que eu fiz ontem, com o intuito de curar. O que é isso, Dr. Alex? Intenção de curar. É uma cirurgia com a intenção de curar. Quer dizer que ela vai curar? Não, mas ela pode curar. Quem vai dizer se vai curar ou não? Sim, vai ser a combinação dos tratamentos. Por quê? Cada etapa dessas que eu vou falando para você, que a pessoa vai tomar a cada tratamento, sim, a gente vai sempre estar analisando se ela deu certo ou não. Ela fez uma quimioterapia, aí com 3 meses a gente vai repetir alguns exames e vai ver, está dando certo ou não? Está dando certo, vamos seguir naquela rota. Está dando errado ou não está dando tão bem, a gente pode oferecer outra coisa, vamos para outra rota. Então, por isso, essa resiliência, essa vontade de conseguir, que eu vejo nos meus pacientes, muito frequentemente, é que os fazem chegar mais longe, é que os fazem passar por isso muito bem. E eu não estaria aqui falando isso para vocês se eu não tivesse ajudado diversos pacientes e se eu não tivesse tido várias lições de vida que eles me proporcionam a cada dia na minha vida, tá? Então, quando eu era acadêmico de medicina, eu tinha uma visão de câncer muito parecida com a que eu vejo meus pacientes hoje chegando para mim. Então, tinha alguns parentes da minha família que tiveram câncer e que faleceram do câncer. Tenho parentes que ficaram curados do câncer, mas, igual eu estava falando, quando eu era acadêmico, nesse momento, eu tinha muito pavor de câncer, muito medo, não entendia muito bem a doença. Talvez eu pensasse, e de certa forma eu acredito que sim, que quando o câncer espalhava não tinha mais jeito, né? Hoje eu falo o contrário para meus pacientes, mas eu reconheço que quando eu era acadêmico de medicina, me assustava muito quando dizia que o câncer espalhou, que deu metástases. Então, na minha época de acadêmico, eu fiz um curso de oncologia lá no Santa Rita, em que eu acompanhei uma médica de dor oncológica. E ela pegava os casos mais difíceis de dor, muitas vezes pacientes com metástases, com câncer espalhado, e que chegava lá para ela com verdadeiros desafios, porque o paciente não conseguia fazer mais nada. Então, voltando para o que eu falei, a gente tem que conhecer o paciente, saber o que ele gosta de fazer, o que ele faz, né, quais são as atividades de vida dele, para, como médico, nessa situação em que o câncer não tem cura, que a gente ajude esse paciente a alcançar uma reabilitação, que ele volte a fazer as coisas dele, voltar a fazer as atividades dele. Então, a primeira lição que eu tive
desse caso, isso, o senso comum é que metástase é sentença de morte. Pois é verdade. Por isso que eu estou aqui hoje para falar, nem sempre, né? E essa sentença de morte não necessariamente precisa ser sofrida. Então, quando eu trabalhei com essa médica que fazia simplesmente, ela não estava atuando de maneira direta, revertendo o câncer das pessoas. Então lá quando acadêmica eu sentava lá no cantinho da sala dela e via ela passando remédios, né, apropriados para os pacientes que chegavam lá com muita dor devido ao câncer, mas que ela revertia isso, né, ela era anestesista formada em dor, então existe esse profissional de saúde, né, que é o anestesista formado em dor oncológica, ou alguns médicos paliativistas que são especialistas em dor, que o maior pavor do paciente com câncer é de ter dor. Então, essa primeira lição que eu tive é que chegava um paciente lá, numa semana com muita dor, não conseguia fazer nada, e na outra semana, no retorno, porque esses pacientes eles precisam ser vistos às vezes semanalmente para ajustar a dose, nem sempre o médico acerta a dose de primeira. Eu sempre falo isso com meus pacientes, nem sempre você está de primeira. Então, na semana que vem volta, que a gente vai refazendo, a gente vai vendo. Eu até falo para ele, se você vai em outro médico, por exemplo, é pior, porque o médico está sempre recalculando a rota também. Igual eu estou falando, né? Então, meu começo da minha live foi esse, de recalcular a rota. O médico também está sempre recalculando a rota do seu paciente. Isso é importante. Então, quando chegava aquele paciente, uma semana depois, que começou o tratamento de dor oncológica com os remedinhos certos, às vezes voltava o paciente sem nada, como se essa médica tivesse tirado toda a doença dela. Voltava o paciente feliz, fazendo as coisas dele. E olha, isso eu acho que essa foi a minha primeira lição que eu tive na minha vida médica, né? Que a gente pode ajudar paciente oncológico. Eu acho que realmente esse trabalho aí era muito emocionante para mim. Outra lição que eu tive, né, sobre esse assunto, né, de paciente com metástase terminal, né, naquela época como acadêmico, é que o médico precisa conversar com o paciente de uma maneira real. Ele precisa dar real para o paciente quer ouvir a realidade. Então hoje a gente está na era da informação, né? Então é muito fácil a gente pegar o Google e dar um Google, né? Por esse motivo também eu estou aqui para falar sobre câncer de metástase, porque se der um Google, às vezes vai ficar desesperado o paciente, porque, igual eu falei, cada caso é um caso. Vai ter caso que vai ter esperança de cura até, ou de controle por muitos anos. Vai ter casos que não, que a gente vai ter que atuar igual essa médica atuava, aliviando o sofrimento dos pacientes. Né? E hoje eu faço isso, eu aprendi a fazer isso. Lógico, não sou um especialista em dor, mas eu digo, como médico cirurgião oncológico, eu tenho esse manejo da dor e sempre que precisa ou sempre que existe essa necessidade, o médico da dor, o anestesista da dor, ele é sempre acionado. Igual eu falei também, esses casos, e o câncer faz a gente acreditar nisso, que a gente precisa de pedir ajuda, não só o paciente, mas o médico também trabalha com outros colegas. Então, outra coisa que eu aprendi lá com essa médica é que a gente precisa ser assertivo com o nosso paciente e dar a realidade para ele. Ele nunca pode ter a sensação que você está escondendo algo dele. E a real é que não existe mais isso, de esconder do paciente que a doença espalhou. Por quê? Antigamente se fazia isso, talvez, porque não tinha mais jeito mesmo, talvez pela limitação da época. Mas hoje tem algo a fazer. Então, como que um paciente vai fazer um tratamento oncológico, às vezes uma cirurgia, às vezes uma radioterapia, às vezes uma quimioterapia, sem saber do problema dele? Então, nessa época lá, quando acadêmico, eu vi um paciente chegar no consultório. Doutora, peraí, eu quero ver se a minha família está aqui, peraí que tem alguém aí, se tem alguém me seguindo e tal. Quer dizer o quê?
de alguma maneira, eu não sei bem explicar, né? Não lembro mais porquê, mas aconteceu desse paciente perceber que estavam conversando sobre ele, sobre a doença dele, mas sem contar para ele as coisas, e ele passou a não confiar mais naquelas pessoas que eram membros da própria família dele, ou até no médico. Então, quando o paciente sabe que o médico está ali contando tudo a verdade para ele, ele acredita mais no tratamento, ele confia mais. Então, nós não temos medo de falar ou de lidar com a verdade para o paciente, porque essa verdade vai ser poderosa. É nas nossas fraquezas que a gente vai achar as nossas forças. Se a gente não souber das nossas fraquezas, como é que a gente vai lidar com elas? Então essa também foi outra lição que eu tive. E eu, como médico, né, eu sou cirurgião oncológico, né, para quem não me conhece, sou o Dr. Alex Bruno, e desde 2009 eu entrei como residente no Instituto Nacional de Câncer e terminei em 2012, mas lá no Instituto Nacional de Câncer, que aí sim eu cuidei de vários pacientes e pude presenciar vários pacientes com metástases e lá ter várias lições de vida, inclusive, e lá eu aprendi que tem cura, câncer tem cura e câncer tem controle, até mesmo para pacientes com metástases. Então foi lá que tudo foi se transformando. Não, tem caso em que câncer de intestino com metástases no fígado é possível tratar, é possível curar ou controlar a doença por mais tempo. Ontem eu estava dando aula sobre câncer gástrico, que é um tumor muito avançado, muito agressivo, que quando descoberto no início é facilmente curável, mas que infelizmente na maioria dos casos ele se apresenta como já metastático ou já espalhado no momento do diagnóstico. Então esses pacientes, ontem a gente estava em aula, eu estava dando uma aula sobre isso, em que nesses pacientes ainda tem uma porcentagem de pacientes em que tem poucas metástases e que a gente pode investir em cirurgia, em que a gente pode fazer quimioterapia e ter mais resultados. Então os médicos eles estão sempre conversando e sempre fazendo reuniões clínicas para discutir os casos mais difíceis. Isso é o que faz a diferença no tratamento desses pacientes. Lá no INCA, né, outro desafio que eu tive é que logo que eu entrei na residência, nos primeiros meses, eu caí para fazer o estágio no cuidado paliativo. Eu tive essa experiência parecida com a que eu tive com essa professora minha lá de dor, lá quando acadêmico de medicina, né, os pacientes melhorando os seus quadros de dores e tratando a doença, não mais para reverter, mas para viver melhor. Mas eu tive uma fase difícil para mim, foi quando os pacientes estavam internados. E quando o paciente oncológico com a doença em progressão, a doença que vai crescendo, ela acontece, realmente às vezes é muito difícil. E até nós, como médicos, a gente precisa se transformar como profissionais ou como pessoas para a gente entender aquele momento, aquela fragilidade, aquela vulnerabilidade da humanidade, da vida, entender o propósito desse tratamento que vai ser mais de conforto, de atenção, de programar pequenas metas, de programar coisas que vão ser boas para o nosso paciente, a ponto que essa transição, a morte, ela faz parte da nossa vida. Infelizmente, alguns pacientes vão morrer de câncer, isso é fato. Não é à toa que é a segunda principal causa de morte no Brasil, mas que, se for o caso disso acontecer, que seja mais brando, que seja mais fácil para a família, que o paciente se entenda nesse processo. E sempre vai ser um desafio, tá? Sempre vai ser desafiador. Então, eu já falei aqui que o câncer ele pode espalhar, ele pode nos desafiar tanto para tirar porque ele está grande no local onde ele nasceu, ele pode nos desafiar porque ele deu metástases para as ínguas ou
para algum órgão à distância, mas que pacientes diferentes e cânceres diferentes vão ter resultados diferentes. Então vão ter alguns pacientes, né, igual tenho pacientes mais de 10 anos tratados com por câncer espalhado, que estão vivos até hoje, está vivo até hoje, está cuidando da família, está crescendo, é jovem. E tenho pacientes mais idosas também, que também estão tratando a doença com a ajuda dos oncologistas, com minha ajuda, a ponto de que essa doença não tire, né, a tranquilidade dessa pessoa, que ela não sinta dor, que ela conviva com o problema sem às vezes lembrar que ele existe. É possível, em alguns casos a gente tem esse ótimo resultado. Então, é por isso que eu digo, quando o paciente chega para mim e tem a doença mais avançada, eu preciso dizer para ele, espera aí, a gente vai entender seu problema, a gente vai, através dos exames, saber como tratar. Às vezes o médico não vai ter todas as respostas que o paciente quer, né? De uma maneira, né? Ele está ansioso ali para receber as respostas, mas às vezes nem o médico que queria muito dar as respostas vai conseguir. Às vezes vai precisar do tempo para a gente saber se aquele caso está dando certo, a quimioterapia, se está dando certo a cirurgia, mas que todo tratamento representa uma ação de fé. Uma ação de fé. E para a fé, né, acontecer, basta ter a fé do médico, do paciente principal e a vontade de Deus, tá? Então é nisso que a gente crê. Outra coisa que eu separei aqui é que a metástase ela pode aparecer junto com a doença no seu diagnóstico, tá? Igual eu dei o exemplo do começo da minha live, mas ela pode aparecer em alguém que fez o tratamento de uma doença local, que estava localizada no estômago, no útero, qualquer local, mas que com o tempo a doença de alguma maneira estava escondida, nenhum exame mostrou, mas ela apareceu. E esse paciente que a doença apareceu novamente, é a mesma coisa, a gente não vai desesperar, porque vamos refazer os exames, vamos entender essa doença e aí vamos somar os tratamentos a ponto de reverter. Ah, doutor Alex, pode curar? Pode. Pode sim, de verdade. Alguns casos não. Alguns casos a gente vai tentar controlar, lembra? Tentar fazer com que a doença fique menos perceptível, recalcular a rota, fazer com que seja menos sofrido, que o paciente volte às suas atividades de alguma maneira junto aos seus entes queridos, que ele realize as pequenas metas, né? Então tem pacientes que falam, olha, doutor Alex, eu quero me casar daqui a 3 meses, eu quero ir no casamento da minha filha. Então, essas rotas vão sendo recalculadas e a motivação, nosso motivo para a ação, né? A motivação a gente pode dividir em motivo para a ação. Qual que é o nosso motivo para fazer aquilo, para correr, para de repente superar um tratamento que vai ser doloroso, vai ser difícil, que vai até cair o cabelo? Mas não, tem uma motivação para isso, eu tenho fé que vai dar certo. Então, o raciocínio do paciente com metástase é esse. A gente vai avaliar ele do ponto de vista psicológico, quais são as vontades dele, quais são os medos dele, ele vai ter que ter acompanhamento psicológico, nutricional, que ele pode sim melhorar o condicionamento nutricional dele. A gente vai ver os sintomas de dor, se ele não está conseguindo comer, né? Então existem cirurgias para fazer que podem melhorar esses sintomas, tá? Nós vamos ver primeiro o tumor, aonde nasceu o tumor, a gente consegue remover ele? Ah, consegue. A metástases, onde apareceu, se forem poucas, é possível remover? Às vezes a gente vai lá, remove. Alguns casos a gente vai ter que lançar a mão da quimioterapia,
da radioterapia, de algumas drogas novas que chamam imunoterapia, que ajuda o sistema imune a combater o câncer, ou algumas drogas que agem em mecanismos celulares. Hoje a oncologia está muito desenvolvida. Então é essa soma que vai levar o paciente para frente, sendo que a gente sempre vai levar em consideração não só o paciente, mas o tipo de doença, onde que ela está. Então, cada caso vai ter um tratamento. Então, eu tenho um paciente meu que faleceu há pouco tempo, paciente novo, que tinha um câncer de rim, começou há 3 anos atrás, ele operou o rim, a doença voltou aqui assim, na barriga, na parede, eu operei ele fez quimioterapia, ele era músico, ele tocava, ele tinha um hobby, né, tinha a vida dele, ele voltou para a vida dele, fez as coisas dele, depois, 1 ano depois, eu precisei reoperar ele, porque o câncer voltou na parte do abdômen, e aí foi difícil, foi bem desafiador a cirurgia também, bem demorada, mas eu consegui, coloquei uma bolsinha nele, e assim ele ficou mais 1 ano com essa bolsinha, fazendo quimioterapia, e nesse momento ele voltou a fazer as atividades dele. E agora, por último, no começo do ano, infelizmente a doença voltou a crescer de novo, e voltei a operar ele de novo, né? Ele teve mais 3 meses em que ele ficou bem, infelizmente depois a doença voltou, depois infelizmente ele veio a descansar, né? Então, mesmo assim esse paciente, né? Olha que sofrido, como sofrido foi, realmente foi. Cada vez que a rota foi recalculada, né, esse paciente soube aproveitar essa melhora, né? Ele soube aproveitar a vida. Isso, de alguma maneira, vai nos evoluindo de uma maneira espiritual. De alguma maneira, lá depois, quando a doença, a gente viu que não tinha mais o que fazer, já era mais fácil para o próprio paciente aceitar isso. É difícil falar sobre isso, tá? Mas, de alguma maneira, apesar dele ter falecido, eu como médico me sinto realizado do ponto que eu ajudei esse paciente muito. Não só eu, como várias pessoas que me ajudaram a operá-lo, pessoas que cuidaram dele, né, oncologistas. É difícil para mim, na época lá quando eu era acadêmico, ou quando comecei o INCA, entender isso, né, essa evolução às vezes da doença, essa forma que o médico pode às vezes não conseguir, por mais que ele queira, né, pegar aquele paciente no colo e levar ele, às vezes ele não consegue, infelizmente. Mas hoje eu entendo que é a vontade de Deus, talvez cada um vai ter a sua crença, né? Pode ter gente que não acredita, né, em Deus também, né, nada de errado com isso, mas entender a nossa vulnerabilidade como seres vivos, né? De alguma maneira a gente vai entender isso de uma maneira melhor e entender, nesse caso meu, que eu consegui ajudar esse paciente muito, né? Então isso me deixou feliz por ter contribuído para a vida dessa pessoa. Então, nesse momento é que a gente vê cada paciente vai ter uma evolução. Essa evolução foi muito difícil, mas pelo outro lado, igual eu mostrei para vocês, tem alguns pacientes meus que estão aí, apesar da doença difícil, desafiadora e o tratamento difícil, estão curados do câncer mesmo tendo a doença espalhada. Então o recado meu hoje é esse: cada caso de doença à distância ou doença que espalhou é encarado isoladamente. Ela pode ir para uma cirurgia até com intenção de cura, ou pode ir para um tratamento paliativo, em que a doença não vai ser modificada, mas a gente vai dar suporte de vida e suporte de carinho, de amor e de alívio.
ou também pode ir para o lado de controlar a doença, de fazer com que a doença se torne imperceptível por muitos e muitos anos e a pessoa volte a trabalhar, volte a fazer suas coisas, tá? Então, vou voltar ao que eu comecei. A palavra de hoje é esperança. Esperança é algo que se aprende. Esperança não é um sentimento ou emoção, é uma maneira de pensar. Vai partir da trilogia meta, caminho e ação. Meta, ela tem que ser realista, então, igual eu estava dizendo, antes de pensar no pior, quando a gente está diante de um paciente que o câncer espalhou com metástases, a gente vai fazer os exames e entender qual vai ser a nossa meta. A nossa meta vai mirar num paciente que a gente pode eventualmente curar. A nossa meta vai ser num paciente que eventualmente a gente vai controlar por muitos anos. Ou a nossa meta vai para um paciente que a gente vai procurar aliviar e ajudar ele de uma maneira humana, de uma maneira que ele possa passar por isso melhor. Então, vamos chegar nessa meta, que ela seja execuível, que ela seja real. E 2, o caminho, sabendo que os nossos caminhos vão trilhar para aquela meta, mas que a gente vai ter que ter resiliência, a gente vai ter fé, a gente vai ter que ter, saber que em alguns casos a gente vai ter que trilhar por caminhos diferentes, que a gente vai ter que recalcular a rota, e assim a gente vai ter que ser flexível e ser resiliente a ponto de não deu certo aqui ou tá difícil, vamos tentar de novo, vamos corrigir. Às vezes o oncologista, por exemplo, pode mudar uma dose de medicamento ou pode ajustar uma dose de uma forma que o paciente se sinta melhor com ela, ou dar um tempo de algum tratamento, ou às vezes fazer uma cirurgia, ficar um tempo sem quimioterapia, ou às vezes fazer uma cirurgia paliativa para aliviar alguma coisa, fazer uma radioterapia para controlar uma dor ou controlar um sangramento. Então, entender que vai ter a meta e vai ter os caminhos e que a gente vai estar sempre reavaliando esses caminhos através de exames, através da sensação do doente, através dos resultados dos nossos tratamentos, a ponto de oferecer o melhor para ele. E as ações que vão ser sempre tomadas com base na nossa fé, no que a gente acredita, no nosso médico, que a gente acredita em Deus, que a gente acredita em nós mesmos e que a gente acredita que tem gente que vai nos ajudar, que vai nos aceitar, que vai nos fazer de alguma maneira para encontrar uma nova maneira de ser, sem julgamentos e que seja uma maneira melhor, né, do ponto de vista da saúde, de viver melhor, de ser feliz, de dar a volta por cima. E essa é a minha mensagem hoje, que nessa batalha ninguém vai estar sozinho, vai ter muita gente para ajudar e que sim, a gente pode pedir ajuda, tá? Eu quero agora abrir para perguntas, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês. Um assunto bastante difícil, confesso que foi um desafio para mim falar sobre isso, mas esse desafio aí é o que faz, né, é o que me faz estar aqui hoje e é o que me faz estar diante dos meus pacientes, até nas cirurgias mais difíceis, estar ali em pé, fazendo aquela cirurgia com fé, com carinho e com vontade que ela dê certo. Teve uma pergunta que eu coloquei lá na live, né, que eu botei lá no Stories. Teve uma moça que falou: "Ô, doutor Alex, eu tô com uma dor aqui na coluna e tal, o que é isso?" Então, não pense que qualquer dor vai ser câncer, não, gente. Vamos cuidar da saúde, né, igual eu sempre falo, vamos ter bons hábitos. Vamos lá, vai no médico ver o que é isso, na certa é coluna, é alguma coisa, não deixa de ir no médico, não fica deixando para depois. E vai resolver, vai dar tudo certo. Nem sempre é câncer, na maioria das vezes não é, né? Mas o meu recado é esse: cuida da saúde, vai nos médicos, não deixa para depois, e que dá tudo certo. Até os meus próprios pacientes oncológicos, eu sempre dou essa palavra para eles, porque
É fato que quem faz o tratamento oncológico fica com medo do câncer voltar. Mas o tempo vai passando, ele vai pegando mais confiança, ele vai vendo que aquela dorzinha ou aquela coisa que ele estava sentindo não tem relação com o câncer, nada. E vai vivendo e vai sendo feliz, tá? Quem quer fazer alguma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas. E apareceu umas perguntas aqui, vamos lá. Qual o tipo de câncer mais comum de espalhar no corpo? Olha, caramba, que pergunta difícil. Ó, o câncer mais comum dos homens. Primeiro, o câncer mais comum são os cânceres de pele, tá? Pulando aí os cânceres de pele, o primeiro câncer mais comum no homem é o câncer de próstata. E o primeiro câncer mais comum em mulher é o câncer de mama. Os dois tumores podem espalhar, tá? E os dois tumores podem se espalhar tanto no início do tratamento, ou quando a gente descobre, ou depois. Então, hoje, a gente sabe que por ter muito paciente com câncer de próstata, por ter muitos pacientes com câncer de mama, né, até eu estava dando a aula ontem sobre câncer metastático, esses assuntos eles são muito estudados. Então, na literatura médica, câncer de mama e câncer de próstata estão ali como os campeões dos artigos e dos trabalhos publicados para tentar descobrir coisas que fazem controlar e que fazem que o câncer fique por muito tempo, né, daquela forma que eu falei, mesmo estar espalhado no corpo, mas que ele fique controlado, que ele fique silencioso. Então, hoje para mama e para próstata, se tem conseguido fazer isso para muitos pacientes e isso é muito gratificante para nós. Cada vez tem se vivido mais com câncer, mesmo sendo espalhado, sendo de mama ou próstata, tá? Vou tentar responder mais uma aqui. No meu caso, que foi feita mastectomia e reconstrução. Tem como ver se aparece alguma coisa por baixo do expansor? Tem como ver sim. Tem exames que podem ver isso. Ressonância de mama é uma forma de ver, tá bom? Vai poder avaliar ali a parede torácica, tá bom? Obrigado, espero ter contribuído aí para vocês. Foi um desafio para mim essa aula, confesso, mas eu tô aqui por isso, porque eu sou movido por esses desafios aí oncológicos. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos aproveitar a vida, vamos ser felizes. Fiquem com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.